vocês aqui. Bom dia. Sobre piscicultura. A gente falar das possibilidades daqui do sertão, o que é que a gente pode estar fazendo, o que é que já está em andamento relacionado à piscicultura. Sejam muito bem-vindos à palestra. Obrigado. Eu me chamo Eduardo Antes da Silva Amaral, sempre fui aluno da escola pública, estudei em Serra Talhada, na UFRPE, e me formei na área me especializei mais na área de criação de peixe e camarão em regiões com baixa disponibilidade de água. A exemplo aqui do nosso sertão. Eu fui buscar essa tecnologia lá no Rio Grande do Sul e por estar trazendo ela para a Serra Talhada, que era a unidade na qual eu estudei, e de lá para cá muitas pesquisas avançaram para que o nosso sertão possa ser, na prática, um potencial de criação não só de tilápia, como de camarão e de outras espécies. O que é a aquicultura? A aquicultura é uma atividade de cultivo de organismos aquáticos em qualquer fase do seu desenvolvimento, em ambientes confinados e controlados, ambientes fechados, nos quais você pode ter controle de temperatura, de quantidade de animal que tem ali, sem ter o risco de ter algum escape e você perder aquela produção. Pode entrar aqui e começar agora. Tá certo. Essa prática utiliza recursos naturais, tais como água, sol e solo. Todos esses três itens são importantíssimos na criação. Para a produção de um alimento essencial para a nutrição humana. Não sei se é conhecimento de todo mundo já, mas a carne do peixe, até mesmo do camarão também, é uma das carnes que tem a proteína animal de melhor qualidade relacionada a outras espécies. A média mundial do consumo de peixe hoje é de 12 quilos por ano, mas infelizmente no Brasil, o brasileiro, por uma questão ou outra, por preferência por carne bovina, de suíno, de frango, não atinge essa média de consumir pelo menos 1 quilo de peixe por mês. É uma média baixa, mas que o brasileiro não chega a atingir. Temos uma exceção que é o pessoal da região norte, os índios, ribeirinhos, as pessoas que moram lá naquela região amazônica, eles chegam a consumir 50 quilos de peixe por ano. Doutor, posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode. A questão do germe no olho do peixe, porque aqui na nossa cidade muita gente deu uma desvalorizada na alimentação do peixe, porque estavam pegando traíra em poços de lama e surgiu uns micróbios, umas larvas, um germe no olho. É um parasita que ele fica localizado no olho. Pronto, isso aí. Como é que nós devemos comprar o peixe de qualidade? Existem estudos que aquele parasita, ele, ao ser cozido o peixe, ele morre e evita ter algum problema. Mas a grande recomendação da ciência é que opte por consumir um peixe que não tem a existência daquele parasita. Então não é recomendado 100% que seja consumido aquele animal. Com certeza. Mas a tilápia em si, ela não apresenta. A tilápia, né? Ela não apresenta a presença desse. É mais a traíra, que são em fluxos naturais de água. Aquele é um parasita que está ali presente, assim como a traíra, e ele usa a proteína presente no olho do peixe para poder ter o seu ciclo de vida. Com certeza. Ele também é um animal. E ela come lama, né, doutor? Ela se alimenta até de lama, essas coisas. O alimento principal da traíra são pequenos animais. Alevinos de tilápia, por exemplo. Piabinha, né? Essas coisas. Lambari, piaba, são o principal alimento da traíra. Mas na ausência desse alimento, por ela ser carnívora, exato, ela vai consumir algo para poder sobreviver. Porque ela é um peixe que tem milhares de anos. É uma das espécies mais antigas que existem. E aí ela se aproveita do produto da lama, tipo assim, casca de pau que está enterrada, misturada na lama, ela vai consumir tudo, né? É um dos animais que mais se adaptou a diversas evoluções que o mundo passou. Obrigado, doutor. Por nada. Aqui são alguns exemplos de aquicultura. A cassinicultura, que é a cultura do camarão, a criação do camarão. Ali está o Fábio Soté. Pode entrar. Olá, bom dia. Bom dia, doutor Eduardo. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. A ostreicultura, que é a criação de ostras. Esse tipo de criação aqui é chamado de por almofadas.
essas almofadas ficam mergulhadas em água e as ostras vão se desenvolvendo. E aqui está o grande gargalo da estética. A estética hoje aproveita muito a produção de microalgas. É produto de beleza e também até biotecnologia. É explorado muito em laboratório para sempre poder estar desenvolvendo. Então, assim, por exemplo, a ostreicultura e a cassicultura é voltada ao ser humano para consumo, já a microalga ela é voltada mais para a indústria da estética, para a beleza, que é um setor que tem crescido bastante. Hoje não só as mulheres, mas até os homens estão se cuidando cada vez mais a pele, até pela questão do famoso rejuvenescimento, né? Você vai ganhando idade, mas conserva aquela aparência de pele mais nova. Um dos exemplos também da aquicultura é o assunto principal aqui da palestra, que é a piscicultura. A atividade voltada à criação de cultivo de peixe com o objetivo de atender a necessidade de mercado e a demanda por proteína bruta de qualidade, que se divide em continental, que é em ambientes de água doce, e a água marinha, que são esses grandes criatórios. Aqui, por exemplo, é um tanque de rede de um projeto milionário. Infelizmente ainda é algo que está caminhando um pouco devagar no nosso país, mas existem outros países que já são sucessos na produção na piscicultura marinha. A exemplo, a Noruega. A Noruega é um país que é top. É um ex-professor meu, ele é hoje diretor do departamento lá no Ministério da Pecuária e Abastecimento, que é hoje o que antes era o Ministério da Pesca. Ele foi visitar a Noruega e está trazendo essa tecnologia para cá para o país. E qual o potencial que o Brasil tem para a produção de peixes? A gente tem uma costa de mais de 8.000 quilômetros. Vou ver a costa do Brasil aqui, que diversos países vêm para cá, exploram a nossa pesca extrativa. O Brasil é um país riquíssimo. Questão de atum, de sardinha. E a sardinha que normalmente as pessoas conhecem é o enlatado. Mas existe cardumes gigantes assim de sardinhas, que navios asiáticos de Japão, China, vêm para cá, para a nossa costa, e aqui faz a pesca acompanhada às vezes pela marinha, que a marinha não consegue dar conta de tudo. Aí eles extraem aqui e levam para lá, para o país dele, e vendem por um valor agregado muito mais elevado. O nosso país fica sendo só o país produtor daquela riqueza. O Brasil possui na bacia amazônica 20% da reserva de água doce mundial, por isso que o Brasil é tão querido, né, entre aspas, para que os outros países possam cuidar do nosso, já que a gente possui essa riqueza que nenhum outro país tem. Nós temos também 5 milhões de hectares de reservas artificiais aproveitados para a geração de energia e também para ações de combate à seca, que o desmatamento ao longo do tempo vem fazendo com que a gente chegasse para um ponto onde tivesse que ter mais controle, tivesse que ter mais responsabilidade. Como eu já falei antes aqui, o Brasil possui mais de 8.000 quilômetros de litorais, além de ter 64 espécies cultiváveis. As mais famosas que o pessoal conhece aqui é a própria tilápia, é o Lithopenes vanamei, que é o camarão branco da Malásia, que hoje é o ponto principal da cassinicultura do Brasil, e também o tambaqui, que vocês conhecem também. E o que é necessário para começar uma piscicultura? É importantíssimo que você leve em consideração fazer uma análise e um planejamento. Essa análise ela é uma análise inicialmente da água, para saber componentes como presença de solo, coliformes fecais e outros componentes, questão do pH. O oxigênio ele varia muito de acordo com a presença de solo e outras questões. É importantíssimo também, se for o caso de viveiros escavados, ter uma boa qualidade de solo. Isso pode ser corrigido com a presença de geomembrana, que é aquela manta preta que acredito que vocês conhecem já. É importantíssimo também que
se veja uma viabilidade econômica. Não dá para você começar um projeto sem saber ali como ele vai iniciar, como ele vai funcionar na prática e como vai ser aquele final daquela produção. Então é importante que veja se o local que você vai montar aquele projeto, montar aquele negócio, vai comportar ou se você vai ter que buscar um mercado externo, vai ter que buscar vender fora. É importantíssimo que você leve em consideração também a questão de acesso e escoamento. Isso está relacionado à questão de localização. É importante que você veja o local que você vai implantar o seu negócio, se tem facilidade para chegar a ração, se tem facilidade para sair o peixe e outras questões. É importante também, como eu falei aqui, da viabilidade, a questão do mercado. Você avaliar se o mercado local comporta aquela quantidade que você vai produzir ou se você vai ter que buscar fora. Tem que haver um planejamento do cálculo de custo de ração, de quanto você vai comprar de animais, quanto tempo vai crescer, quanto tempo você vai terminar a produção e poder iniciar uma nova produção. E para isso precisa-se elaborar um projeto e do dia a dia acompanhar todo o processo produtivo. Elaborar o projeto fica por responsabilidade de um engenheiro ou de um responsável técnico, às vezes de um órgão como o IPA, temos ele aqui como e no dia a dia o acompanhamento pode ser feito por pessoas que vão ser treinadas para fazer pelo menos o passo, que é alimentar com a quantidade correta de ração, observar quando a qualidade da água está fugindo um pouco do mínimo ali de satisfatório, porque os peixes apresentam logo 2 pontos, quando a água não está numa qualidade muito boa. Eles vão deixar de se alimentar e vão vir para a superfície, para buscar oxigênio em cima. E um dos pontos que mais dá problema assim, relacionado a atrapalhar é a questão do oxigênio. Quando há uma presença de animais acima do que o local comporta, é quando se tem que trazer a aeração artificial, através de aerador por chafariz, ou por mangueira porosa, que é através do compressor, e outros tipos de aeração também. Qual o primeiro passo que eu devo dar para começar quando eu não tenho recurso financeiro? Quando a pessoa, a priori, ela não tem aquele valor, seja 30 mil, 50, 100 mil, dependendo do tamanho do projeto, ela não tem essa disponibilidade financeira, mas quer começar. Qual o caminho que se deve ter? Existem 2 bancos aqui que todo mundo conhece que tem linha de crédito aberta para poder ajudar as pessoas a iniciar aquele negócio. Eles seguem protocolos, têm uma certa restrição para que as pessoas possam passar por pontos e respeitar também a área ambiental, que eu vou estar explicando aqui mais para frente. Hoje a entidade governamental que toma de conta da piscicultura, como eu já falei aqui, é o MAPA, é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No governo Lula e Dilma teve o próprio Ministério da Pesca. E hoje existe a Secretaria da Pesca e Aquicultura, englobada dentro do Ministério. E há esses bancos financiadores do projeto, Caixa Econômica e BNB, e o Banco do Brasil também, que está hoje com essa linha de crédito rural, para que as pessoas possam passar pelo procedimento, apresentar projeto e, a partir disso, poder ter o financiamento e começar o seu próprio negócio. Quais são os requisitos ambientais para aprovar o meu projeto? Para eu chegar lá e poder ter aquela quase certeza que o meu projeto vai passar pela análise e ser aprovado. Preciso nesse projeto ter um plano claro e detalhado de como vai funcionar o empreendimento. Para o CPRH, que é o órgão ambiental aqui no nosso estado, responsável por fazer esse tipo de fiscalização. O CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, esse já é nacional, e a Agência Nacional das Águas. Todas as águas que são do reservatório, tudo, isso pertencem ao governo federal. Você vai usar, você vai ter que passar por um registro para que o governo federal tenha conhecimento que você está usando aquela água ali para uma determinada finalidade comercial, nesse caso a piscicultura. O nosso açude aqui, Marrecas, o Denox,
ele anteriormente já foi pensado em, por exemplo, virar um lugar para uma piscicultura em gaiolas, em tanque-redes. Mas ele, por ser ligado ao abastecimento da nossa cidade, ele não comporta essa permissão. É importantíssimo que você destine nesse projeto a origem da água, como é a captação da água, se é poço amazônico, se é artesiano, se é por meio de algum reservatório maior que você traz a água para os seus tanques ou viveiros. E também é importantíssimo que você mostre claramente como você vai fazer essa destinação da água, como você vai fazer essa drenagem. É importante também que você deixe claro se vai causar algum dano ambiental, se você vai fazer um reparo. E não dá para você causar o dano e não fazer uma contrapartida. O governo não vai aceitar isso. Você tem que fazer essa correção do dano e o controle do escape de animais do sistema. Isso foi uma coisa que aconteceu muito antigamente. As pessoas não tinham cuidado de ter um sistema fechado. E explicando aqui para vocês, o camarão mais consumido aqui, que é o camarão branco da Malásia, e a tilápia, que é um peixe africano, eles são animais exóticos, não são animais que são nativos, como o tambaqui, como o tucunaré, curimatã. E pelo escape desses animais estavam se cometendo muitos crimes ambientais. E por isso aumentou-se a exigência que pudesse se respeitar de ter um sistema fechado ali para controle. Agora, se você dá licença, eu vou falar um pouquinho aí sobre essa parte do tema. Pode falar, senhor. Em 2010, eu participei de um projeto na DC sobre o caráter experimental, sobre gaiola e superfície. Aí foi embora pelo governo do estado 50 gaiolas. Aí fornecia as 50 gaiolas a ração dos alevinos em caráter experimental. Aí tudo bem, foi aceito quando foi requisitar essas gaiolas. Aí só beneficiava 10 pescadores, nós éramos 56 na época. Aí eu desisti por esse motivo, porque lá pelo Ibama eu tinha que demarcar 100 metros de um lado, 100 metros do outro, das gaiolas. Os outros pescadores que estivessem circulando e pescando em outras áreas não podiam entrar naquele limite. Só os 10 estavam atualizados para permanecer naquela área. Então eu fui desistir por causa disso, porque nós éramos 56, ia ficar 46 beneficiados. Você sabe que os animais é que nem nós seres humanos. Se a gente entrou com facilidade, a gente vai procurar nada difícil. Sim. Os peixes que estiverem circulando lá do reservatório iam se aproximar das gaiolas, aqueles 10 podiam botar rede, era nas gaiolas para capturar o peixe. E aqueles outros que ficassem lá de fora não ia pegar nem para comer. Aí por isso eu desisti, porque essas gaiolas se atalharam. É isso que eu quero esclarecer, porque existe uma norma que você falou. Hoje facilita mais o denote para a gente produzir peixe, carne, porque ele não abastece mais essa área. Hoje ele vai pertencer à pesca e irrigação. Isso. É isso? Hoje tem Muito obrigado pela atenção, que eu vou esclarecer. A demanda é que eu passei 45 anos no ramo de peixe, passei 15 anos na presidência aqui da Colônia Pescador do município de Vitória. Fui o fundador, hoje não sou mais, mas ainda faço parte da diretoria. Pronto, senhor, mas é importantíssimo essa experiência prática, né? Para mostrar que já existiu antes um interesse para poder tem produzir. experiência em piscicultura. Obrigado aí, senhor. E hoje, por exemplo, pode até haver essa permissão para ter a criação lá, mas não pode haver problemas como acontece em Paulo Afonso, Petrolândia, onde as pessoas pegaram o Rio São Francisco e colocaram uma quantidade acima do que o rio consegue se renovar. Porque a ração ela causa um dano. E esse dano, quando ele é reparado, tudo bem. Há uma contrapartida. Mas quando você começa uma produção ali de 10 toneladas e de repente tem mais 9 pessoas que pensaram igual a você e eles também têm cada um 10, já vai para 100. O rio pode ter renovação para 50, mas para 100 vai ter danos. Não sei se vocês conhecem aqui a área lá de Paulo Afonso chamada Prainha. A Prainha que é um local onde fica muito turista. Ali tem a presença de muita baronesa, que é uma macroalga. Ela é formada principalmente quando o ambiente aquático ali está com um grau de contaminação altíssimo. Aí essa baronesa ela se reproduz rapidamente e de repente ela está tomando o ambiente aquático.
evita de produzir oxigênio. Eu tive em Serra Talhada, quando eu trabalhei lá, problema que uma noite as baronesas chegaram próximo dos tanques rede, morreu os peixes tudo, porque o oxigênio vai para zero. Ela consome muito oxigênio durante a noite. E lá na praia o problema é porque ela estava indo para uma área onde os turistas ficavam, aí já não dava mais aquela beleza da água. Mas para quem tem o conhecimento técnico, sabe que foi por um erro de quem teve a piscicultura lá naquele local, que não respeitou o limite, a capacidade de suporte para que o ambiente se renovasse naturalmente. E o que falta para a piscicultura poder decolar e ter uma maior escala aqui no nosso sertão? Falta ainda um pouco evoluir mais a questão do incentivo do poder público. Por exemplo, incentivar a compra da produção. Se a pessoa tem uma produção e não tem aquela facilidade para escoar, para achar um mercado comprador, um mercado consumidor daquele peixe que ele produz, o poder público poder dar essa contrapartida usando, por exemplo, na merenda escolar. Já que a proteína do peixe é altíssima qualidade, por que não alimentar as crianças das escolas 1 ou 2 dias por semana com peixe, que é um alimento saudável? Falta mais questão de acompanhamento técnico, volta também um pouco para o poder público, de poder haver mais essa contrapartida, de ter profissionais para acompanhar pequenos produtores, que não dá para o pequeno produtor começar uma produção hoje e já ter o conhecimento técnico e dominar tudo ali, do início ao fim, como uma pessoa, por exemplo, que estuda 5 anos, 3 anos. Não dá. Aí falta esse acompanhamento técnico para ficar mais fechadinho e a gente poder aumentar a nossa produção. Falta também melhorar a facilidade de escoamento e de produção. Hoje também há um entrave em questão de preço. Sabe-se que ainda o peixe não é tão agradável em relação ao gasto. Gasto com energia, gasto com ração, gasto com profissionais, principalmente quando você tem uma pequena produção. Você ter um profissional ali acompanhando não é tão acessível. E por isso que precisa haver essa contrapartida do próprio poder público. Nas 3 esferas, municipal, estadual e federal. Falta também haver mais cursos de incentivo ao beneficiamento e conhecimentos básicos do dia a dia da produção. Esse beneficiamento está ligado a, por exemplo, produção de filé. O filé tem um preço agregado muito bom. Ele chega a ser o triplo do valor do peixe inteiro. O peixe inteiro custa R$10. Tem mercados que, já respeitando um registro da vigilância sanitária municipal, estadual e federal, chega a vender por R$35, R$40. Chega quase a ter um preço agregado de 300% em cima. Mas para isso precisa ter um maior conhecimento, precisa ter um incentivo para que isso possa se tornar acessível para as pessoas, principalmente os pequenos, que são os mais carentes de conhecimento e dessas práticas aqui. E os conhecimentos básicos da produção é como eu já falei aqui, é poder saber quando a qualidade da água precisa passar por algum aprimoramento, por algum melhoramento, e evitar de se perder uma produção. É muito mais fácil que um pequeno que está meio ali já no limite financeiro, porque ele já trabalha com financiamento, com banco, não é um dinheiro que ele... Pode entrar, Simar. Não é um dinheiro que ele tinha disponível, e se ele perde a produção é muito mais pior do que uma pessoa que já é um grande do setor. E o grande do setor, ele vai ter a disponibilidade financeira, vai ter uma pessoa acompanhando ele ali, então o grau de perigo para que possa perder uma produção é bem menor. Eu consigo criar tilápia com pouca água, quando existe uma baixa disponibilidade de água. É possível sim, basta que se trabalhe de forma correta e a água das trocas feitas ainda pode beneficiar um outro sistema de criação, a exemplo aqui 2. A aquaponia, que é o sistema de produção com hortaliças, onde os nutrientes presentes na água, eles beneficiam as hortaliças, e você vai ter um consórcio aqui. Você vai tanto estar produzindo o peixe
quanto o vegetal também. Há também a possibilidade de destinação da água para vegetais comerciais, como frutas, goiaba, manga, outras, feijão, milho, mandioca, dentre outros. Então esse tipo de vegetal, ele recebendo a água rica em nitrogênio, em fósforo, vai estar trazendo uma riqueza no material que pode ajudar no desenvolvimento, além de você estar trazendo um reaproveitamento daquela água que você iria simplesmente despejar. Aqui está um exemplo do Fernando e do Naldini, que estão desenvolvendo um sistema de biofloco aqui na nossa cidade. Estão na fase final de poder colocar os animais. Vou estar entrando um pouco mais para explicar a vocês como funciona esse sistema de bioflocos. Ele é um sistema que não tem renovação de água por todo o ciclo. Passa-se 6, 7 meses com a mesma água. Mas para isso, pela carga de amônio, de nitrito, de nitrato, tem que haver uma contrapartida química e biológica para que a água se mantenha numa qualidade favorável. Não só para a respiração dos animais, questão do metabolismo, para que eles possam estar se alimentando normal, mas também pela própria alimentação que se forma. Porque o biofloco, ele é uma biomassa microbiana que se forma, rica em proteína também, para ser um alimento alternativo para o peixe. O peixe ele vai se alimentar tanto da ração, no caso, vai incluir um pouco do gasto dessa ração no sistema de biofloco, e o peixe vai estar se alimentando por um alimento natural, formado no próprio tanque. Qual é a espécie mais delicada para poder criar aqui no nosso sertão? Já é conhecimento de todos que é a tilápia. Tilápia é aquele peixe tão vantajoso que eu vou estar